Vamos lá, pessoal, último bloco da nossa aula de número 7, ainda no recurso de revista. A gente não acabou o recurso de revista, a gente está aí passando pela pior fase, né? Que é o procedimento ordinário, que é maior. Depois do sumaríssimo, fica mais tranquilo, fica tranquilo, a execução é molezinha. Vamos só fazer aqui um resumindo, então, do recurso de revista no procedimento ordinário. Então, cabe. Quais são as hipóteses? Eu desenhei aqui um resumindo e eu vou acompanhando com você. Então, olha lá. Se eu tiver, deixa eu colocar minha canetinha aqui, um acórdão do TRT, caso não exista uma súmula ou uma tese jurídica prevalente. Aí cabe se eu tiver um acórdão de outro TRT. Caso esse outro TRT não exista súmula ou tese jurídica. Isso aqui é a tese hoje que é menos usual. Então, vou ter um acórdão do TRT. Esse TRT não tem súmula nem tese jurídica. E eu encontrei um acórdão de um outro TRT sobre a mesma matéria, e nesse outro TRT também não tem súmula nem tese jurídica. Aí cabe recurso de revista. Cabe recurso de revista de súmula ou tese jurídica do TRT, deixa eu corrigir só isso aqui, tá errado, ó. É TRT, não é TST não. Do TRT, divergindo com uma súmula ou tese jurídica de outro TRT. Isso é o que se busca. Isso hoje é o que se busca. Súmula com súmula, tese jurídica ou tese jurídica de outro TRT. Também cabe recurso de revista se eu tiver um acórdão de TRT e nesse TRT não tem súmula ou tese jurídica, contrária à súmula ou tese jurídica de outro TRT. Então vamos lá. Acórdão de um TRT, nesse TRT não tem súmula ou tese jurídica. Divergente de um acórdão de outro TRT. E nesse outro TRT não tem súmula nem tese jurídica. Súmula ou tese jurídica de um TRT, contrária à súmula ou tese jurídica de outro TRT. Cabe recurso de revista. Acórdão de um TRT, e nesse TRT não tem súmula nem tese jurídica, divergente da súmula ou tese jurídica de outro TRT. São as hipóteses que emendam o recurso de revista por divergência jurisprudencial. O acórdão regional, ele somente vai legitimar a divergência para o recurso de revista se não existir súmula ou tese jurídica prevalecente. Então, cuidado no TRT, cuidado com isso, tá? Então, o acórdão regional somente vai legitimar a divergência para o recurso de revista se não existir súmula ou tese jurídica prevalente. Aí é o que tem. Beleza? Hoje isso aí é para ser exceção da exceção. A ideia é acabar. Súmula ou tese jurídica não podem contrariar súmula ou JTST, nós já falamos sobre isso. Fechado? Bom, então preste atenção aqui. Aí só para você fixou bem a matéria. Imagina que você tenha um acórdão do TRT da primeira região, Rio de Janeiro, que diz, é só um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, que as horas extras têm natureza indenizatória. A gente sabe que não é salarial, mas um acórdão que você tem na sua mão fala exatamente isso. Aí você consegue encontrar um acórdão em RO, do mesmo TRT que fala que as horas extras têm natureza salarial. É esse que te interessa. Só que, cabe recurso de revista? Cuidado, não cabe recurso de revista. Quem vai ser o juiz OACO quando você pensa nesse recurso de revista? O juiz OACO vai ser aqui o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O presidente do TRT aqui é o juiz OACO. Então ele tem que virar e falar, pare as máquinas. Eu tenho uma divergência interna. E a divergência interna hoje se resolve pela uniformização. Desculpa, pelo incidente de uniformização. Deixa eu colocar aqui completinho. Então aqui, se eu tenho uma divergência interna, eu vou ter o incidente de uniformização e não recurso de revista. E o juízo de quem aqui vai ser quem? O relator, né? O relator da turma do TST. Então, um ou outro vão ter que se meter e falar. Parem as máquinas e volta. Não vamos seguir com esse recurso de revista. Tá bom? A ideia é parem as máquinas mesmo. Em regra, pelo juízo ACO, pelo presidente do TRT. Para e vamos resolver aqui no nosso regional a nossa divergência interna. Se o presidente do TRT, que é o juízo ACO, não observar isso, seguiu, foi para o TST. Chegando no TST, o ministro relator observa. O TRT da primeira região, Rio de Janeiro, tem uma divergência interna, porque existe um acórdão que fala que as horas extras têm natureza indenizatória
e o outro acórdão fala que as horas extras na natureza salarial, então divergem. Eu preciso ter aqui a súmula do Rio. O Rio pensa assim sobre as horas extras. Fechado? Aí volta. Tudo bem? Então, o que eu quero hoje? Eu quero hoje isso aqui. Eu quero ter uma súmula do TRT da primeira região, e aí eu encontro a súmula, ou a tese jurídica, claro, de outro TRT. Então, o que eu quero hoje é isso. Uma súmula de um TRT, e aí eu acho de outro TRT. Nesse caso, cabe recurso de revista. É isso que você quer hoje. Neste caso, caberá recurso de revista para o TST. A ideia básica é essa aqui. Resumindo, o TST discutirá teses contrárias entre tribunais e não mais teses contrárias de órgãos fracionados. O que são os órgãos fracionados? Turmas de TRTs. Eles não querem mais levarem isso para o TST. Fechado? Bom, além da divergência jurisprudencial, cuidado aqui, o recurso de revista será cabível se houver violação à disposição de lei federal ou afronta direta à Constituição Federal. Então nós temos aqui a súmula 221 do TST que diz assim: a admissibilidade, acompanha comigo, a admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Aí completa com o OJ 257. A invocação expressa no recurso de revista nos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados não significa exigir da parte a utilização das expressões contrariar, ferir, violar e etc. Preste atenção. Para eu falar em divergência contrária, né? Divergência não. Para eu falar, perdão, em violação contrária a um dispositivo de lei federal ou uma afronta direta à Constituição Federal, eu tenho que indicar de forma expressa, detalhada, qual é o dispositivo de lei ou da Constituição Federal que estão violados, para ensejar o cabimento do recurso de revista. Agora veja, invocação expressa para recurso de revista por dispositivo legal ou afronta direta à Constituição não é eu ter as expressões a contrariar, ferir, violar, não. É apenas a indicação expressa da violação. É isso que se busca. Fechado? Muito bem. Então, com isso, nós vencemos as hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista no procedimento regra, no procedimento ordinário. Vamos passar agora à análise do cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo, artigo 896, parágrafo 9º da CLT, cabe recurso de revista em quais hipóteses? Toma nota. Cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal. No procedimento sumaríssimo, cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal. Aí cabe sempre, né? A súmula do TST e a súmula vinculante do STF. Se é vinculante, é claro que ela é do STF, é só para ser redundante mesmo. Então, preste atenção. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo cabe de decisão de TRT em RO, acordo de TRT em RO, que contrariar Constituição Federal, súmula do TST e súmula vinculante do STF. Sumaríssimo, olha a dica do RR, sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Vou gritar na hora da prova, se no seu ouvido. Vai lembrar de mim. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. OJ não. OJ não. Não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo por violação a uma orientação jurisprudencial. Isso não. É só por violação à Constituição Federal e a súmula do TST e súmula vinculante do STF. Não cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por contrariar OJ do TST. Olha essa súmula aqui, a súmula 442 do TST. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista é limitada. Limitada a quê? A demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST. Não se admitindo recurso por contrariedade a OJ. OJ não. Então é só sumaríssimo, súmula. Isso bomba em prova, tá? E na execução? Na execução é muito tranquilo. Se você nunca ouviu essa frase, você vai ouvir agora e nunca mais esquece. Eu ouvi lá na minha graduação, lá vai garoto, e nunca mais eu esqueci, que o recurso de revista na execução só cabe quando afrontar, quando ofender a Constituição.
recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Então é só uma única hipótese, súmula 266. A admissibilidade do recurso de revista, interposto de acórdão proferido em agravo de petição, execução, liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Diz daí que eu falo daqui, vai? Recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Isso despenca em prova ainda, mas vamos tomar cuidado com um pouquinho com algo diferente. O que pode ser esse algo diferente? Se o examinador falar recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição, agradeça, Pai do Céu, foi dia da sorte. Pois bem, e se ele falar que é uma execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas? Repete, Renzetti. Se o examinador falar em uma execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas, o recurso de revista cabe por violação à Constituição Federal, à lei federal e também à divergência jurisprudencial. Vou repetir. Então, se for execução, recurso de revista na execução só cabe quando ofender a Constituição. Para aqui. Se falar em execução fiscal ou que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas, atente-se bem aqui, cabe recurso de revista por violação à lei federal, à divergência jurisprudencial e à Constituição Federal. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, nós temos no recurso de revista, além de todos os pressupostos de admissibilidade que nós vimos já, pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, nós temos mais dois pressupostos específicos. No recurso de revista, exige-se o pré-questionamento e também a transcendência. Se você chegar na redação do artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, você vai observar assim, ó, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte 1. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Além de todos os pressupostos de admissibilidade, o recurso de revista exige o pré-questionamento mais a transcendência. Vamos então explorar aí esses pontos. Não bastasse que tudo ainda tem isso, Renzetti? Ainda tem isso. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento nada mais é que uma decisão prévia. Pré-questionamento é uma decisão prévia. O pré-questionamento é um pressuposto do recurso de revista, bem como os demais recursos de natureza extraordinária. A matéria estará pré-questionada se estiver uma decisão prévia. A matéria está pré-questionada se houver sido tratada, falada, abordada no acórdão impugnado. Então, isso é bem interessante. Então, eu sempre tenho que ter uma decisão prévia, mesmo que seja uma matéria de ordem pública, para que eu pense em recurso de revista. Eu acho que eu não entendi, Renzetti. Você pode me dar um exemplo? Posso sim. Vamos imaginar que seja ajuizada uma reclamação trabalhista e o reclamante postule, dentre tantos pedidos, o adicional de periculosidade. O reclamado nega a periculosidade, mas a sentença acaba condenando o reclamado a pagar ao empregado, reclamante, um adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre todas as parcelas remuneratórias. Cuidado! Nós sabemos, por força da própria CLT, que o adicional de periculosidade ele é de 30% sobre o salário base, o salário básico ou contratual, sem as demais parcelas. Mas a sentença do juiz foi horrível e condenou o reclamado a pagar 30% sobre todas as parcelas remuneratórias. Pois bem, da sentença cabe RO. Então o reclamado foi lá e interpôs o RO dizendo o seguinte: olha, tribunal, não cabe a periculosidade. Mas se os outros julgadores entenderem que pelo cabimento, ou seja, pela manutenção da sentença, que pelo menos sigam a lei. Está vendo uma afronta aqui à própria lei. Cabe 30% de periculosidade em relação ao salário básico ou contratual, e não sobre as demais, todas as parcelas remuneratórias, como bem disse lá o juiz na sentença. Se o TRT nada se manifestar, mantém, ou não se falar nada sobre o adicional, não enfrentar a decisão,
o fundamento impugnado, a matéria não foi tratada, a matéria não foi pré-questionada. E se a matéria não foi tratada, não foi pré-questionada, eu não consigo discutir em sede do recurso de revista, por exemplo, a questão do adicional de periculosidade aqui no meu exemplo. Então tem que o tribunal falar, o juiz está correto, o adicional de periculosidade é de 30% sobre todas as parcelas remuneratórias. Surtou também o TRT? Surtou, mas colocou isso. Não importa. Se ele surtou, ele se manifestou, teve decisão prévia. Neste caso, cabe perfeitamente a interposição do recurso de revista para o TST. Então, só há que se falar em recurso de revista se a matéria for tratada, falada, abordada no acórdão do TRT em RO. Cuidado! E se o acórdão do TRT em RO não se manifestar sobre a matéria, não falar sobre essa matéria? Nesse caso, deverá a parte opor os embargos de declaração, objetivando que o TRT, o tribunal, pré-questione a matéria. Então, nesse caso, você vai opor os embargos de declaração, objetivando aí o pré-questionamento. Beleza. Opostos os embargos de declaração, o TRT continua inerte, não se manifesta. E aí? Se ele continua inerte, entendemos, nós, TST, que a matéria foi pré-questionada, ela foi tratada. E aí eu tenho um pré-questionamento ficto, como chama aí a doutrina majoritária. Tudo bem? Então, súmula 297 do TST, item 1. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? E, ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.